Mas, bom, a gente vai seguir na série Novos Começos. E, neste momento, quem não se apresentou ainda, vamos se apresentar diante do Senhor. Então, vamos fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai, que neste momento, Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, Pai. Santo Deus, que a luz da Tua Palavra venha a nos iluminar e que, através dela, possamos ser transformados pela Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo chave, né? Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Todo novo começo traz expectativas, mas também traz medos. E quando nessa série Novos Recomeços, a gente vem aprendendo muito sobre isso. Como Deus ele é um especialista em novos começos. É claro que cada novo começo é um novo desafio. Quando a gente está começando algo novo, muitas das vezes a gente está saindo da nossa zona de conforto para que a gente possa estar acessando o que vai transformar a nossa vida. E muitas das vezes nós enfrentamos medos, é um momento de um processo de transformação, ele pode gerar dores, pode gerar medo. Só que em meio a tudo isso, a gente tem um Deus que ele é fiel e ele é o autor dos novos começos. A gente sabe que na Bíblia, na palavra de Deus, a gente vê Deus tirando homens de muitas das vezes que eram homens menosprezados e acaba levando eles a lugares de glória, lugares aonde homens trouxeram libertação para um povo, como foi o caso de Moisés, homens que confiaram no Senhor nesses momentos. Moisés, por exemplo, ao ver a sarça ardente, ele tomou coragem e foi até lá. Então, mesmo estando caminhando por um deserto, Deus ele acha um jeito de nos encontrar e se conectar com a gente para trazer novos começos para a nossa vida. Como eu falei, Deus ele é especialista em recomeços. Ele não trabalha com restos, mas ele faz tudo novo. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele é um Deus que aquilo que muitos julgam ser o resto, ele pega e faz tudo novo. Quando nós, sendo vasos quebrados, nos colocamos diante das mãos do olheiro e deixamos ser transformados pela mão do olheiro, só assim nós podemos nos tornar vasos de glória, pois ele é apenas o Senhor que faz essa transformação completa, sem falhas na nossa vida. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu, por muito tempo, não nasci na igreja e por muito tempo eu fiquei vagando pelo mundo, sem um propósito, sem um destino. Fiz muitas coisas erradas, da qual eu me arrependi já. Fui usuário de drogas, fiz cerca de 3 tentativas de suicídio, mas mesmo assim, Deus, sendo um especialista em recomeços, Ele fez a obra na minha vida. E Deus, Ele não é como eu mencionei para vocês, Ele não trabalha com restos, mas Ele faz tudo novo. E Ele transformou completamente a minha vida. De um usuário de drogas a suicida, Ele transformou em um adorador que o serve. E isso para mim é motivo de grande alegria. Foi um desafio muito grande na minha vida. Eu enfrentei diversos processos, tive que fazer 2 reabilitações, eram cerca de 18 comprimidos por dia. Eu, quando cheguei a primeira vez nessa igreja aqui, eu estava uma bolinha, por conta dos remédios serem muito fortes, eu acabei ganhando bastante peso. E o meu olhar era estático, eu vivia me tremendo, os tremores eles eram por conta das medicações. Eu entrava aqui para dentro e muitas das vezes, da mesma forma que eu entrava sem entender nada, eu saía sem entender nada também.
mas aos poucos Deus foi transformando e foi me libertando. Cerca de aproximadamente 1 ano de igreja, eu fui fazer o meu encontro com Deus. E aquele encontro com Deus foi uma chave na minha vida. Deus ali transformou todas as coisas. Ali eu comecei a ter a minha visão aberta e entregando verdadeiramente a minha vida para Deus. Foi apenas sair do encontro com Deus, eu já não estava mais tomando nenhum medicamento. E Deus até hoje me sustentou. Deus tem sido fiel comigo, tem sido fiel à minha casa. Algo que nem sequer se passava pela minha cabeça em um casamento, em um matrimônio. Hoje, graças a Deus, sou casado. E Deus tem feito coisas incríveis na minha vida e na vida da minha esposa. A gente tem que ter gravado nos nossos corações que Deus, Ele é um especialista de recomeços. Ele é o autor de novos começos. E que por mais difícil que esteja a nossa caminhada, e tantas aflições que temos no nosso dia a dia, aflições no trabalho, aflições nos negócios, na área financeira e tantas outras áreas de nossa vida. Mas quando a gente acredita num Deus que é fiel, que Ele estará conosco e que Ele é especialista em fazer tudo novo, a gente consegue ter descanso para o nosso coração. A gente consegue ter paz no nosso coração para enfrentar as dificuldades. Lamentações 3, 22, 23. Vai falar assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, ela não têm fim. E a cada manhã elas se renovam. Misericórdias essas que nos livram do inferno, porque muitas das vezes caminhamos em caminhos tortuosos. Por mais que venhamos à igreja, muitas das vezes vivemos uma vida de pecado, uma vida de infidelidade com Deus. Mas a cada manhã Ele nos dá uma nova oportunidade de termos um relacionamento com Ele, de construirmos intimidade com o Senhor. E a partir dessas coisas, e nessa confiança nele, as coisas são transformadas. Deus, Ele tem sempre uma misericórdia para nós. A misericórdia, a bondade de Deus, elas são infindáveis. E o que a gente tem feito com essas oportunidades que a cada manhã se renovam para nós? Será que estamos dormindo e não fazemos nada com essas oportunidades que Deus nos entrega? Hoje é um dia que nós devemos abrir os nossos olhos e começar a ter um entendimento dessas coisas. Boa parte dos que aqui estão, já estão caminhando conosco há um certo tempo. E o tempo do leite espiritual já é chegado ao fim, pois nós sabemos que em breve Jesus virá, que todas as coisas colaboram para que em breve Jesus volte. E então o que nós iremos ouvir de Deus no dia do juízo final? Iremos ouvir que fomos servos bons e fiéis, ou não seremos reconhecidos por Deus? Novos recomeços são novos desafios, mas nós não podemos deixar com que isso nos paralise. E nós também não podemos desperdiçar as misericórdias que o Senhor tem para a nossa vida, jogando fora as oportunidades de construir esse relacionamento com Deus, de ter essa comunhão com o Espírito Santo e com Jesus. A pergunta é: o que precisa ser deixado para trás para que o novo chegue? Quais são as coisas que nós precisamos deixar para trás? Precisamos deixar para trás infidelidade com Deus? Precisamos deixar para trás incontentações com as coisas que Deus tem feito na nossa vida, que não parecem ser o suficiente? Que nós precisamos deixar para trás pecados, iniquidades, que nós precisamos deixar para trás para que esse novo chegue. Eu orei hoje para que nessa noite Deus, através do seu Espírito Santo, virasse essa chave e que nós, de uma vez
pudéssemos deixar as coisas que nos prendem de termos novos começos com Deus, de servirmos a ministérios, de levar a palavra de Deus e tantas outras coisas, as boas obras que a palavra de Deus menciona, que Ele, sendo o Criador, separou para cada um de nós, no próprio ventre da nossa mãe, Ele já sabia a nosso respeito e tinha separado essas coisas. Mas é isso que nós temos vivido? É necessário que a gente largue, deixe para trás as coisas que nos impedem de termos esse recomeço. Em Gênesis 12, 1, a gente tem o chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrei. Abraão, ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé, por conta que, ouvindo um chamado de Deus, ele deixou tudo para trás e resolveu confiar no Senhor. Deus, Ele não mostra tudo, mas Ele pede com que tenhamos confiança nele. Quando Deus chama Abraão, Ele não fala as dificuldades para Abraão, Ele não fala que Abraão teria que peregrinar sobre terra prometida, Ele não fala do que Ele pediria para Abraão, o filho da promessa, Ele não fala. Mas em Hebreus 11, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão, como homem de fé, confiou no Senhor. E a história de Abraão, ele não é apenas mais uma história na Bíblia, mas é um chamado de Deus, para que da mesma forma com que Abraão confiou no Senhor, nós venhamos a confiar em Deus. Como testemunho do Jocha, foi a decisão de confiar em Deus, foi a chave para que as coisas começassem a acontecer. E tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente acaba travando, que a gente acaba atrasando, processos que já poderiam ter sido vencidos, conquistas que a gente já poderia ter alcançado, mas a gente acaba relutando e não confiamos plenamente em Deus. Quando nós entregamos tudo na mão de Deus, a gente pode ter certeza que Ele fará o melhor. Da mesma forma com que Ele fez a promessa para Abraão, que para muitos homens era uma promessa impossível de acontecer, já que Abraão já era avançado em idade, a sua esposa também, Ele cumpriu. E Ele deu um filho para Abraão. Isaque era o filho da promessa da aliança que Deus fez com o homem, de um voto de confiança de Abraão com o Senhor. Isso nos mostra e testifica com que a palavra ela é verdadeira e que Deus, sendo fiel, foi fiel com Abraão. Nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, para que nos momentos de aflições a gente não seja paralisado pelo inimigo. O inimigo muitas das vezes ele lança setas ao nosso coração, ele lança coisas que nos deixam com medo, que nos deixam com receio,
e faz com que nós não alcançamos as promessas do Senhor. Pois é muito mais confortável a gente permanecer em lugares onde a gente se sente seguro, em lugares onde nós já construímos coisas. Mas e quando Deus ele nos convida para viver coisas novas? É aí onde a gente reconhece onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas e na segurança que nós, homens, construímos, ou se a nossa confiança está plenamente em Deus. Eu tive que ter uma confiança plena em Deus, porque para deixar de tomar 18 comprimidos de um dia para o outro e nunca mais tomar nenhum comprimido, para quem é da área da saúde sabe que as possibilidades disso dar errado são muito grandes. Eu tomava remédios para polaridade, depressão, ansiedade, e todos esses remédios eles têm um efeito colateral, um rebote muito forte, quando aquele que consome para de usar os remédios ou usa de forma incorreta. Mas Deus ele me sustentou. E da mesma forma Ele pode fazer na vida de cada um. E na área que for, Deus consegue fazer essa transformação, que é uma transformação radical. A pergunta é, qual passo de fé Deus está nos pedindo hoje? Qual é o passo de fé que nós devemos dar? Deus ele nos chama para uma intimidade com Ele. Deus ele nos chama para que a gente venha largar todas as coisas para trás e venhamos a viver algo com Ele. Nesse momento que nós estamos aqui, Deus está fazendo um avivamento em Marajó. Deus está enviando missionários para Marajó todos os dias. Para quem não conhece, Marajó, hoje, dentro do território brasileiro, ele é uma ilha onde acontece níveis elevados e surreais de prostituição, de tráfico infantil e de tantas outras coisas horrorosas que o ser humano é capaz de fazer. E Deus está trazendo um avivamento para aquele lugar. Deus todos os dias está enviando missionários para aquele lugar. Como o Dô falou, foi através de um missionário, o Guga, que ele teve uma conversa que fez com que abrisse a visão dele a coisas que Deus estava chamando para que ele fizesse. E o Guga e a companhia dele estarão indo para Marajó em missão. E a gente tem vivido o quê? A chave dessa pregação, o versículo de Isaías é: eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Aonde estão os nossos olhos, se nós não conseguimos olhar para as coisas novas que Deus está fazendo? Aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão simplesmente nos nossos trabalhos, nas nossas agendas, nas coisas que nós fazemos, porque eu ainda sou novo, eu preciso conquistar tal coisa. Eu estou numa fase da minha vida que se eu não fizer agora, eu não vou ter. E a nossa confiança em Deus. Não estou incentivando ninguém aqui a largar trabalho, largar faculdade ou qualquer coisa assim, mas nós precisamos analisar as nossas vidas e nós precisamos ver aonde realmente está Deus nas nossas vidas. Se o Deus da nossa vida ele é um Deus de cultos de quarta-feira e domingo, nós temos que rever as nossas vidas. Mas agora, se Deus é prioridade na nossa vida, e se hoje recebermos um chamado e atendermos esse chamado e com confiança no Senhor, quantas coisas inimagináveis Deus pode fazer na nossa vida. Quantas coisas. Mas nós precisamos ter a nossa visão espiritual aberta
para ver as coisas novas que Deus tem fazendo. No início desse ano também, na Inglaterra, um país onde muitos avivalistas passaram por lá e tiveram grandes avivamentos, como por exemplo de John Wesley. Por muito tempo a Inglaterra se esfriou e já não se via mais a comunidade cristã como a denominação majoritária no país. Há cerca de alguns anos, a Inglaterra vem recebendo grande parte de imigrantes muçulmanos e está então se tornando um país muçulmano, onde a jihad, a sharia, que é a lei, a justiça dos muçulmanos, estavam tomando lugar naquilo que era princípios cristãos. Mas no início desse ano, aconteceu algo que até então nunca tinha acontecido em Londres. Numa igreja, existiam cerca de 2.500 jovens na frente dessa igreja, esperando para poder entrar, para poderem cultuar e conhecer quem era Jesus. Deus, ele está movendo, não só em Marajó, mas ele também está movendo no mundo avivamentos. E nós temos que caminhar em direção dessas coisas que Deus está fazendo. Nós temos que confiar mais no Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos. Deus, ele é especialista em recomeços. Da mesma forma com que ele transformou a vida do apóstolo Paulo, de perseguidor a proclamador do evangelho, Deus pode fazer tanta coisa na nossa vida. Deus pode fazer tanta coisa. Só que os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles têm que estar atentos a Deus. Tem que estar atento em qual direção o reino vem se movendo na terra. E da mesma forma com que o Joshua falou, a nossa fé, ela precisa estar em movimento, ela precisa estar em ação. Então é necessário que a gente busque o conhecimento na palavra, para que a gente entenda a forma com que Deus fala ao coração do homem. Mas além dessas coisas, é necessário que a gente se mova para essas coisas. Novos recomeços não dependem do passado, dependem na decisão de confiar em Deus hoje. Por mais que muitas das vezes o acusador, o diabo, ele faz com que nós nos voltemos aos nossos passados e faz com que nós nos sentimos insuficientes para Deus. Para Deus nada disso é válido. Para Deus, o nosso passado, ele não importa quando nós depositamos a nossa confiança nele. Quando nos arrependemos verdadeiramente e confiamos em Deus, não existe mais motivo algum nos céus, na terra ou debaixo da terra que impeça o mover de Deus. Onde parece fim, Deus está dizendo, é só o começo. O nosso Deus, ele é um Deus de obras completas. O que ele começa, ele termina. É necessário que nós tenhamos os nossos olhos nele. Afinal de contas, esse Deus, ele nos amou tanto, nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Em que outro lugar podemos depositar a nossa confiança, se não nele? Quem foi, seja na história inteira da humanidade, que fez prova de aliança tão forte quanto entregar o seu filho em amor? Só que o nosso coração, ele precisa voltar a queimar novamente como no primeiro amor. Nós precisamos clamar mais a Deus por fome e sede.
Em João 17, Jesus ele orava para que nós que estamos aqui hoje tivéssemos acesso a essas coisas. E como já foi falado antes, as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. E o que nós temos feito com isso? Nós não vamos ser responsabilizados no dia do juízo se a gente teve o melhor carro do ano. Nós não vamos ser não vamos sofrer juízo se nós tivemos a maior casa da cidade. Se nós fomos doutorados em tal área da nossa profissão, nós não seremos julgados por isso. Nós seremos julgados se nós formos servos bons e fiéis ao Senhor. Servos que perseveraram, servos que enganjaram com a missão que Jesus nos deixou, de levar a palavra do Senhor, de levar as boas novas, para que toda criatura pudesse receber o presente, pudesse ter a graça de conhecer de um Deus, que ao entregar o seu único Filho em amor a muitos, queria trazer restauração com a criatura. Porque lá no Éden, Deus nos criou com um propósito, Ele nos criou com um propósito de relacionamento. Pois todo entardecer, Ele ia até Adão para conversar com a sua criação. E é isso que Deus nos chama. Independentemente se as nossas vidas estão bagunçadas, se existe uma coisa que não precisa de um momento certo ou as coisas estarem alinhadas, é nós nos derramarmos aos pés do Senhor, pois Ele sempre está à disposição. A todo momento, Ele é eterno. O tempo que nós vivemos, as 24 horas, não é a mesma coisa para Ele. A todo momento nós temos acesso ao Deus que criou todas as coisas. Nós temos acesso àquele que é a autoridade sobre todas as coisas. E se nós desejamos viver algo novo da parte de Deus, nós precisamos confiar nele. Confiar para que nós tenhamos acesso a esses novos começos que Deus quer fazer na vida de cada um hoje. Eu creio que muitos que estão aqui irão receber da parte do Espírito Santo coisas novas, experiências com Deus que nunca viveram antes. Eu creio e eu confio no Senhor nisso. Pois nesse momento que nós estamos, quantos não têm por prioridade em suas vidas estar na casa do Senhor? Mas cada um que está aqui hoje vai receber uma palavra. E a palavra é essa: Deus tem algo novo para cada um. Deus quer fazer coisas novas na vida de cada um. O fim de uma fase pode ser o início do propósito de Deus. E isso é muito forte. O fim de uma fase, às vezes, pode ser o fim de uma carreira. Às vezes pode ser o fim de um ciclo de relacionamento com alguém. Mas o fim de uma fase pode ser o início de um novo propósito de Deus. Nós estamos realmente dispostos a sairmos da nossa zona de conforto para experimentar coisas novas de Deus? Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Com certeza Ele tem. E a chave de hoje é nós depositarmos a nossa confiança nele.
Eu vou pedir para que a gente se coloque de pé, a gente já está encerrando. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite aqui na Tua casa, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, por nos trazer uma palavra a qual o Senhor nos convida para vivermos algo novo. Santo Deus, diante da Tua presença, Pai, eu peço a Ti para que nós venhamos a ser impactados, Senhor, que nós venhamos a ser feridos com fome e com sede de Ti, Pai. Santo Deus, que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos, Senhor, para ver as grandes coisas que o Senhor está fazendo. Santo Deus, eu oro, Pai, e peço a Ti para que o Senhor venha sobre nós, acrescentando a cada um de nós com fé, que o Senhor faça com que nós venhamos a olhar para os heróis da fé, para os homens que o Senhor deu a cada um deles novos começos, que nós possamos a olhar e nós venhamos a ter no nosso coração, vivermos um chamado, vivermos um propósito contigo, Senhor, sermos luz na terra, Pai. Que o Senhor, da forma com que o Senhor faz, sobrenatural, Pai, que o Senhor venha estar sendo o Deus da provisão nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha a prover, para que no nosso coração, Pai, nós possamos confiar plenamente em Ti, Pai. Santo Deus, eu oro por obras completas, pois o Senhor é fiel e as promessas do Senhor, elas não são mentiras. Que o inimigo não venha roubar os nossos ouvidos, fazendo com que nós venhamos a nos esquecer das Tuas promessas, mas que nós, confiantes no Senhor, nós venhamos a viver algo novo contigo. Que em Ti, Pai, estejam os nossos corações, pois o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.